Sejam bem-vindos ao canal Templo Oculto da Consciência 88. Com a recente morte do Papa Francisco, muitas especulações começaram a surgir sobre o que realmente acontece nos bastidores do Vaticano. Pois toda vez que um Papa morre, o mundo parece entrar num estado de alerta espiritual e simbólico. E é aí que, mais uma vez, surgem as velhas profecias atribuídas a São Malaquias. Muita gente nem sabe de onde isso veio, mas sente aquele peso no ar, como se algo estivesse sendo anunciado nos bastidores da humanidade. Mas antes de mais nada, eu preciso dizer uma coisa. Eu não estou aqui para afirmar que essas profecias são verdadeiras ou falsas. Não estou aqui para seguir uma tradição cega, nem para reforçar medo ou crenças dogmáticas. O meu caminho é outro, é o da consciência, da observação, do simbolismo que carrega verdades mais sutis. O que me interessa é o que isso tudo representa, o que isso ativa na consciência coletiva, o que nos convida a refletir. Então, as profecias de São Malaquias, como são conhecidas, teriam sido escritas por volta do século XII. Dizem que ele teve visões dos papas que ocupariam o trono da Igreja até o fim dos tempos. Cada papa teria uma frase, um símbolo, uma pista. Só que tem um detalhe que muita gente hoje já aponta. Essas descrições só começaram a circular muitos anos depois que ele morreu. E tem estudiosos que dizem que quem escreveu mesmo foi outro, baseando-se em acontecimentos que já tinham acontecido. Ou seja, é bem possível que o início dessa lista tenha sido construído com base no passado e não numa visão do futuro. E aí, é claro, fica muito mais fácil acertar. Mas, ainda assim, mesmo que tudo isso tenha sido construído de forma simbólica ou até política, não dá para negar o impacto espiritual que esse tipo de narrativa tem. Toda vez que um papa morre ou um novo é eleito, algo se movimenta no campo coletivo. As pessoas se perguntam: e agora? É o último? É o do fim dos tempos? E isso não é à toa. O Papa, mesmo que você não seja católico, representa uma figura de poder espiritual institucionalizado. Ele simboliza uma estrutura religiosa milenar que moldou culturas, políticas, mentalidades. Quando um Papa morre, parece que um ciclo se encerra, um campo antigo se fecha e um novo se abre. A morte de um Papa, especialmente em tempos tão intensos como os nossos, carrega um eco simbólico muito maior do que apenas a troca de um líder. Mas o que muita gente não sabe é que o Vaticano, por trás de sua fachada de religião e moralidade, guarda mistérios muito profundos. A Igreja Católica detém conhecimentos ocultos, um misticismo milenar que remonta aos tempos mais antigos, talvez até antes de Jesus. E esses segredos, esses conhecimentos, não estão ao alcance de todos. Eles pertencem a um grupo muito seleto dentro da hierarquia da Igreja. É um mundo onde o oculto e o esotérico andam de mãos dadas, onde o simbolismo é poderoso e tudo tem um significado mais profundo. Existe um mistério que envolve as escolhas dos papas, uma espiritualidade sombria que não se revela à luz do dia. Quando um papa morre, a escolha de um novo não é apenas uma questão de política ou mesmo de fé. Existem critérios secretos, rituais que muitos desconhecem. A eleição do Papa é cercada de um simbolismo intenso, de uma cerimônia que é ao mesmo tempo pública e repleta de códigos que escapam ao olhar comum.
Os cardeais que participam da escolha são, na sua maioria, pessoas que estão imersas nesse sistema oculto. Eles detêm um conhecimento profundo, muito além do que as escrituras e as orações tradicionais podem revelar. A verdade é que o Vaticano guarda segredos antigos que envolvem forças espirituais, alquímicas e astrológicas. E a Igreja Católica, com sua estrutura de poder, muitas vezes oculta mais do que revela. É uma estrutura que manipula tanto a fé quanto o conhecimento, como se estivéssemos diante de uma fachada onde o esotérico e o divino se entrelaçam. Quando o novo Papa é escolhido, ele não é apenas um líder religioso, ele carrega em si o peso de uma tradição espiritual, de um sistema que influencia e que se estende por mais de 2000 anos. O último nome na lista de Malaquias seria o Pedro, o romano, e muita gente vem tentando encaixar esse título em cada novo Papa. Mas se a gente olhar com mais consciência, talvez essa figura de Pedro seja menos um homem específico e mais um arquétipo, um símbolo de retorno às origens, um chamado de volta à essência, ou talvez a ruptura final com tudo o que essa estrutura significou. O que eu acredito é que o universo sempre fala conosco por símbolos. Nada é por acaso. E mesmo que essas profecias não sejam literais ou historicamente confiáveis, o que elas representam no inconsciente coletivo tem um valor enorme. Elas mexem com o medo, com a fé, com o fim e com o renascimento. Nos obrigam a pensar sobre o que é de verdade, sobre o que estamos seguindo e o que realmente acreditamos. Por isso, eu não trago aqui uma conclusão, trago um convite para olhar para tudo isso com outros olhos, para ver além das palavras antigas e sentir o que esse movimento desperta em você. Talvez o fim dos tempos de que tanto falam não seja um fim catastrófico, mas o fim de um tempo interno, o fim da obediência cega, o fim da dominação espiritual, o início de uma nova consciência. Se for para acreditar em algo, que seja na nossa capacidade de despertar, porque a verdadeira profecia é essa: a humanidade voltando para casa, para si mesma. Gratidão. Até o próximo vídeo.